Olá! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e esse é o As Donas da Arte, o podcast que conta a trajetória de mulheres brasileiras que fazem parte da nossa história. O episódio de hoje é sobre uma poetisa mineira que soube como ninguém conciliar a beleza do cotidiano, a espiritualidade e as memórias de uma mulher, transformando dor e sofrimento em versos. Hoje é a vez de Adélia Prado. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie ainda envergonhada. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai a meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Adélia Luzia Prado Freitas nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, no dia 13 de dezembro de 1935. Filha do ferroviário João do Prado Filho e de Ana Clotilde Correia. Cresceu em sua terra natal, tendo uma tranquila vida na cidade do interior, iniciando seus estudos no grupo escolar Padre Matias Lobato. Foi com o falecimento da mãe, em 1950, que a autora escreveu seus primeiros versos, como forma de expressar seu luto e seus sentimentos. A princípio, ela tinha em mente também ser professora. Concluiu em seu ensino fundamental no ginásio Nossa Senhora do Sagrado Coração e, no ano seguinte, iniciou o curso de magistério na Escola Normal Mário Casasanta, concluído em 1953. Começou a lecionar no ginásio estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho em 1955. Em 1958, casou-se com José Assunção de Freitas e com ele teve 5 filhos: Eugênio, Rubem, Sara, Jordano e Ana Beatriz. Antes do nascimento da caçula, a escritora e seu marido iniciaram um curso de filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis, e eles se formaram em 73. Nessa ocasião, ela enviava cartas e originais de seus novos poemas ao poeta e crítico literário Afonso Romano de Santana, que os submete à apreciação de ninguém mais, ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. Essa produção das poesias da Adélia, ela reforça o quanto que ela encontrou nos versos, mais uma vez, o porto seguro, uma maneira de transbordar seus sentimentos. Sobre isso ela diz, abre aspas: moça feita, li Drummond a primeira vez em prosa. Muitos anos mais tarde, Guimarães Rosa, Clarice. Essa é minha turma, pensei. Gosto do que eu gosto. Minha felicidade foi imensa. Continuava a escrever, mas enfadara-me no meu próprio tom, aurido de fontes que não a minha, até que um dia, propriamente após a morte do meu pai, começo a escrever torrencialmente e percebo uma fala minha, diversa da dos autores que eu amava. É isso, é a minha fala. Fecha aspas. Aí eu te pergunto, Drummond gostou dos poemas de Adélia? Sim, ele gostou muito.
Em 1975, ele sugeriu a Pedro Paulo de Sena Madureira, da editora Imago, ou Imago, imagino que seja mais ou menos o nome dessa editora, que publicasse o livro de Adélia, cujos poemas lhe pareciam fenomenais. O poeta enviou os originais ao editor daquele que viria a ser o seu primeiro livro, Bagagem. No dia 9 de outubro, Drummond publicou uma crônica no Jornal do Brasil, chamando a atenção para o trabalho ainda inédito da escritora. Abre aspas. Bagagem, meu primeiro livro, foi feito no entusiasmo de fundação e descoberta dessa felicidade. Emoções para mim inseparáveis da criação, ainda que nascidas muitas vezes do sofrimento. Descobri ainda que a experiência poética é sempre religiosa, quer nasça do impacto da leitura de um texto sagrado, de um olhar amoroso sobre você, ou de observar formigas trabalhando. Fecha aspas maravilhosas de Adélia. O livro é lançado no Rio, em 76, com a presença de Antônio Rouas, espero que eu esteja falando certinho o nome dele, Raquel Jardim, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Juscelino Kubitschek, Afonso Romano de Santana, Nélida Pinhon e Alfonso de Guimarães Filho, entre outros. Em 78, marcou o lançamento de O Coração Disparado, que é agraciado com o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Esse é apenas um dos prêmios mais importantes que um escritor recebe por sua obra. Ela conquistou esse prêmio já no segundo livro, olha só. Adélia também escreveu dramaturgias. Sua peça, O Clarão, um auto de Natal escrito em parceria com Lázaro Barreto, foi encenada em Divinópolis, sua cidade natal. Uma informação sobre a Adélia que me deixou maravilhada, porque eu não sabia disso, é que ela tem experiência de diretora teatral. Em 1980, dirigiu o grupo teatral amador Cara e Coragem na montagem de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. No ano seguinte, ainda sob sua direção, o grupo encenaria A Invasão de Dias Gomes. Após publicar o romance Cacos para um Vitral, foi objeto de estudo da pesquisadora Lucy Ann Carter, do Department of Comparative Literature, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. E os anos 80 foram muito produtivos para Adélia Prado mesmo. Em 81, lançou Terra de Santa Cruz, livro de poemas, e de 83 a 88, exerceu as funções de chefe de divisão cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Divinópolis, a convite do prefeito Aristides Salgado dos Santos. Em 84, o romance Os Componentes da Banda foi publicado. Nesse livro, Adélia descreve o seu mundo, uma cidade do interior, a sua gente, a sua paisagem, numa linguagem ora comovida, ora indignada, repleta de paixão e universalidade. Ela cria música com seu lirismo. Participa, em 85, em Portugal, de um programa de intercâmbio cultural entre autores brasileiros e portugueses em Havana, Cuba, do segundo encontro de intelectuais para a soberania de povos da nossa América. Em 87, entrava em cartaz no Teatro Delfim, Rio de Janeiro, o espetáculo Dona Doida, um interlúdio, baseado em textos de livros da autora e protagonizado por ninguém mais, ninguém menos que Fernanda Montenegro. A montagem, sob a direção de Naum Alves de Souza, fez grande sucesso, tendo sido apresentada em diversos estados brasileiros e também nos Estados Unidos, Itália e Portugal. Apresenta-se em 1988, em Nova York, na Semana Brasileira de Poesia, evento promovido pelo Comitê Internacional pela Poesia. No mesmo ano, foi publicado A Faca no Peito, que é um romance. Aliás, é bem difícil definir as obras da Adélia, porque não dá para deixar de ver poesia na prosa dela. Assim, você olha a prosa dela e é poesia pura. Em 91, foi publicada sua Poesia Reunida e, em 93, ela voltou à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Divinópolis, integrando-se à equipe de orientação pedagógica na gestão da secretária Terezinha Costa Rabelo.
Explicação de poesia sem ninguém pedir. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida. Virou só sentimento. Mas depois de anos tão intensos e cheios de trabalho, iniciou-se um hiato na carreira de Adélia. Um hiato que só iríamos entender mais tarde, em 94. Após anos de silêncio poético, sem nenhuma palavra, nenhum verso, ressurge Adélia Prado com o livro O Homem da Mão Seca. Conta a autora que o livro foi iniciado em 87, mas depois de concluir o primeiro capítulo foi acometida de uma crise de depressão, que a bloquearia literariamente por um longo tempo. Disse que vê, abre aspas, a aridez como uma experiência necessária, fecha aspas, e que, abre aspas novamente, essa temporada no deserto, fecha aspas, lhe fez bem. Nesse período, segundo afirmou, foi levada a procurar a ajuda de um psiquiatra. Uma das características mais marcantes na poesia da Adélia Prado é justamente a sua ligação com o sagrado. Tanto que quando ela diz temporada no deserto, ela faz uma alusão claramente bíblica. No Novo Testamento, Jesus passa 40 dias no deserto e resiste às tentações do demônio. Abre aspas. O que se passou? Uma desolação, você quer, mas não pode. Contudo, a poesia é maior que a poeta. E quando ela vem, se você não a recebe, este segundo inferno é maior que o primeiro, o da aridez. Fecha aspas. Deus é personagem principal em sua obra. Ele está em tudo. Não apenas ele, mas a fé católica, a reza, a lida cristã. Abre aspas. Tenho confissão de fé católica. Minha experiência de fé carrega e inclui essa marca. Qual a importância da religião? Dá sentido à minha vida, costura minha experiência, me dá horizonte. Acredito que personagens são alter egos. Está neles a digital do autor, mas enquanto literatura, devem ser todos melhores que o criador para que o livro se justifique a ponto de ser lido pelo seu autor como um livro do outro. Autobiografias das boas são excelentes ficções. Fecha aspas. Em 1996, estreia no Teatro SESI Minas, em Belo Horizonte, a peça 2 Horas da Tarde no Brasil. Texto adaptado da obra da autora por Calu Araújo e pela filha de Adélia, Ana Beatriz Prado. São lançados manuscritos de Felipa e Oráculos de Maio, mais 2 obras da Adélia. Participa em maio da série O Escritor por Ele Mesmo, no ISM São Paulo, e em Belo Horizonte apresentado sob a direção de Rui Moreira, O Sempre Amor, espetáculo de dança de Teresa Rico, baseado em poemas da escritora. Adélia costuma dizer que o cotidiano é a sua própria condição de literatura. Sua residência sempre foi a pequena Divinópolis, cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, e em sua prosa e em sua poesia há temas recorrentes da vida de província. A moça que arruma a cozinha, a missa, um certo cheiro de mato, vizinhos, a gente de lá. Abre aspas. Alguns personagens de poemas são vazados de pessoas da minha cidade, mas espero estejam transvasados no poema, nimbados da realidade. É pretensioso? Mas a poesia não é a revelação do real. Eu só tenho o cotidiano e meu sentimento dele. Não sei de alguém que tenha mais. O cotidiano em Divinópolis é igual ao de Hong Kong, só que vivido em português. Em 2000 estreou o monólogo Dona de Casa, em São Paulo, a adaptação de José Rubens Siqueira para manuscritos de Felipa. A direção é de Georgette Fadel e Hélida Marques interpreta Felipa. E em 2001, apresentou no SESI Rio de Janeiro e em outras cidades um sarau onde declama poesias do seu livro
Oráculos de Maio, acompanhada por um quarteto de cordas. Nesse ano de 2020, Adélia Prado foi escolhida Personalidade do Ano pelo Prêmio Jabuti. Eu leio muito que as características mais fortes dos versos dela são a cotidianidade, a religiosidade e o fato de serem versos femininos. Esse último conceito me traz algumas dúvidas. Na verdade, uma das fontes que eu utilizei, que vocês vão ter acesso, ela fala que é um conteúdo feminino e não feminista. Mas eu acho isso tão problemático porque parece que uma coisa exclui a outra. Os versos da Adélia, eles são femininos, só que não de forma estereotipada. Porque quando a pessoa fala, feminino, e ainda coloca como contrário de feminista, você tá falando de um feminino estereotipado. Tá falando de um estereótipo. E não é isso que faz parte da obra da Adélia. A Adélia, ela capta a memória da mulher. Ela sintetiza de uma maneira maravilhosa até a proposta do podcast. E faz a gente até questionar o que é o feminino na arte. E no caso, é uma memória de uma mulher mineira, de uma cidade pequena. Existe todo um detalhamento. Existe uma diversidade. Então isso precisa ser falado com muito cuidado. Muito cuidado. E precisa ser estudado. É um assunto que precisa ser mais explorado. O que é essa poética feminina da Adélia? E o que é esse feminino para além dos estereótipos? Dona Doida. Uma vez, quando eu era menina, choveu grosso, com trovoadas e clarões, exatamente como chove agora. Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molho de ovos. Fui buscar os chuchus e estou voltando agora, 30 anos depois. Não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu de dona tão velha, com sombrinha infantil e coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhoro quando chove. Existem várias formas de você conhecer outras poesias da Adélia Prado, além das que eu declamei aqui. Eu vou deixar alguns sitezinhos na parte de bibliografia, que daqui a pouco eu vou contar para vocês como agora eu vou exibir essa bibliografia. Continue acompanhando o trabalho dela. Ela é uma mulher que vai fazer 85 anos nesse ano. Tem uma vivência e uma vida incrível e sempre vale a pena acompanhar o trabalho dela, o trabalho dessa poetisa incrível. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Siga o podcast nas redes sociais. E é muito importante porque o que acontece? A partir desse episódio eu vou fazer algo diferente. Eu já meio que comecei isso com a Tia Ciata. E vou continuar porque para descrição do episódio não ficar muito longa e não ficar muito estranha, eu vou começar a colocar as referências no Twitter. No mesmo dia que o episódio for colocado no ar, eu vou colocar as referências, todas as biografias que eu me consultei, tudo lá vai ser colocada num post que eu vou fazer no Twitter. Então é muito importante que vocês me sigam no Twitter e me sigam também no Instagram, porque também tem muita novidade lá. E a arroba é a mesma, olha só que fácil, é a arroba As Donas da Arte. Nos dois,
Twitter e Instagram. Facebook, facebook.com/As Donas da Arte. Dúvidas, feedback, sugestões, me manda um e-mail, asdonasdaarte@gmail.com. Beleza? Muito obrigado por assistir a esse episódio. Espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!